Bom dia, alunos! Então, hoje é dia 25 de novembro de 2020. Hoje é dia de aula de Ciências Humanas da Natureza e a gente vai estudar ali na página 50 a quarta aula que fala sobre a obesidade infantil. Essa é a última aula desta apostila de Ciências Humanas, tá? Para fechar essa nossa apostilinha, né? Então, a obesidade infantil, atualmente e a cada dia que passa, está virando um grande problema, um dos principais problemas entre as crianças. E a obesidade infantil ela é caracterizada por um excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso quando o peso da criança está no mínimo 15 quilos acima do peso de referência para a sua idade. Portanto, cada idade tem uma referência de peso, né? Tem ali um índice entre a altura, né, e o peso, e a altura e a idade, o peso que a criança deve mais ou menos ter, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas estar entre aquilo ali. Quando está 15% acima, já é obesidade. Então, crianças que têm obesidade têm a saúde comprometida, correm sérios riscos de desenvolver doenças nas articulações, nos ossos, de diabetes, problemas cardíacos e até câncer na vida adulta. Para prevenir, são necessários 3 passos: alimentação saudável, com mais arroz com feijão, frutas e verduras. Evite também os alimentos ultraprocessados, como achocolatados, como os refrigerantes, salgadinhos, balas, biscoitos recheados, né? Mas também você não vai exagerar no prato de arroz com feijão, né? Porque arroz com feijão é saudável, mas em excesso também gera consequências, tá? Fazer atividades físicas como correr, pular corda, andar de bicicleta, né? Brincar bastante por a rua, jogar futebol, jogar bola. Não ficar tanto assistindo TV, no celular, nos videogames, né? O celular hoje em dia, ele é uma coisa que tem muitas informações, distrações, a gente assiste vídeo. Nos dias de hoje, o celular está sendo muito utilizado para estudar, fazer atividades, mas ao momento que você não precisa estar estudando e for dia e puder brincar com os animais, com o cão, com o seu gato, com os irmãozinhos em casa, para estar evitando aglomerações fora, né? Brinque, ande de bicicleta na frente da sua casa. Se tem mais irmãozinhos, joga bola, joga futebol, brincar de boneca, para evitar ficar muito parado, porque a obesidade também tem a ver com falta de atividade física, né? Então, ali embaixo a gente tem a imagem de um menino dito gordinho, né? Então, esse menino está com várias comidas ali ao redor dele. A primeira causa, algumas causas ali da obesidade infantil é a apneia. A apneia, para quem não sabe, são crises de falta de ar. Eu sou magra e eu tenho sérias crises, por exemplo, de apneia, mas quem é gordinho sofre muito mais. A apneia ela dá uma interrupção na respiração quando a pessoa está dormindo, então é uma sensação horrível, você acha que vai ficar sem ar e vai morrer e não consegue se acordar. Então é uma coisa muito séria. Imagina para quem está com o peso além do limite, agrava mais ainda. Os problemas respiratórios, né, que se agravam mais também com a obesidade nas pessoas. Os riscos de diabetes, da gordura no fígado, esse é um dos principais problemas que persegue quem tem sobrepeso. Os pés chatos, quem tem o peso acima do normal, tem dificuldades em encontrar calçados, o pé fica achatado, porque vocês imaginem os pés que sustentam, que recebem todo o peso da pessoa, então o limite seria um peso tal e ele está recebendo muito a mais, o pezinho sofre. A diminuição da autoestima. Há pessoas que são obesas, algumas sofrem bullying, que é uma coisa muito triste, muito feia, sofrem com os apelidos, e daí vão se retraindo,
se achando menos importantes, se achando feios, tudo isso. Os problemas cardíacos, que são os principais e são muito silenciosos, né? O nosso coração, para ele bater bem, bem saudável, ele precisa de uma série de coisas, como, por exemplo, estar com a saúde e o peso em dia, tá? As estrias. Estrias são, falando assim, mais prático, são rachadurinhas na pele, porque a nossa pele, ela vai esticando conforme a gente vai crescendo, né? A pele tem a sua elasticidade normal, mas se a criança ou se a pessoa engorda muito rápido, essa pele ela vai esticar muito rápido, criando lesões, ficando aquelas rachadurinhas. Muito comum as mulheres grávidas ter estrias, então talvez vocês já tenham visto isso nas barriguinhas das grávidas, mas pessoas obesas também têm estrias. Desvios de coluna. Pessoas com obesidade, criança com obesidade, sofre com problemas de coluna, pois a sua coluna não está feita para aquele peso, para suportar aquele peso a mais, né? E as lesões nas articulações, as dores nos joelhos, nos tornozelos, nos ossos, nos braços, também são muito comuns, porque o peso não está adequado e vai lesionando. Então, ficou claro para vocês os problemas que a obesidade pode causar? A obesidade infantil ou a obesidade em qualquer faixa etária da vida causa todos esses problemas e mais um pouco, né? Depois ali do outro lado, na página 51, a gente tem uma pirâmide alimentar. E a gente tem no topo da pirâmide óleos e gorduras que é necessário comer de 1 a 2 porções. Açúcares e doce, 1 a 2 porções. As carnes, 1 a 2 porções. Lembrando que são porções pequenas, não são 2 pratos de carne, por exemplo. Não, são 2 pedacinhos, né? As carnes e os ovos. Depois, logo ali abaixo, a gente tem os leites e os derivados de leite, como os queijos, manteigas, iogurtes. Do outro lado, as leguminosas, 1 porção. É necessário comer um pouquinho de legume diariamente, né? Depois lá embaixo a gente tem as frutas e as hortaliças, né? Em maiores quantidades, conforme a pirâmide abre para baixo, a gente tem as quantidades maiores. Depois, lá embaixo, a gente tem cereais, pães, tubérculos, raízes e massas, tá? Então, é necessário comer as raízes como o aipim, as batatas, o que mais? Inhame, que é um tipo de batata também. As massas também são importantes, mas a gente tem os pães, que o importante mesmo e necessário seria comer os pães integrais, né? As bolachas, tá? E os cereais aqui, eles têm uma grande importância, tá? Então, essa foi a pirâmide, gente. Agora, vamos ver o que diz o texto da pirâmide. A base da pirâmide é composta por alimentos ricos em carboidratos. Carboidratos são de maior fonte de energia para o organismo. Por exemplo, o arroz. O arroz é uma grande fonte de carboidrato. Por isso, ele está presente constantemente na nossa alimentação, né? Da sustância. Por isso que o carboidrato em excesso, ele também engorda demais. Depois, legumes e verduras são ricos em vitaminas e sais, minerais e fibras. Possuem nutrientes essenciais para diversas funções do organismo. Então, os legumes e verduras são necessários para a digestão, porque quando você come a sua comida e vai lá para a barriguinha, precisa de toda uma digestão para tirar o que é bom e para o que não é bom mandar para fora. As frutas são boa fonte de vitaminas, sais minerais e fibras, principalmente quando consumidas ao natural. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, uma fruta como o morango, é muito melhor comer um morango, pegar um moranguinho e comer do que eu fazer uma geleia de morango. Por exemplo, outra fruta, o mamão. Muito mais importante eu comer o mamão do que fazer um doce de mamão ou uma geleia de mamão, tá?
Temos também os leites, os derivados, que são fornecedores de cálcio mineral, né? Muito importante. A gente também tem os óleos e as gorduras, que constituem a fonte de energia mais concentrada, que é dos carboidratos e a das proteínas. Estão no topo da pirâmide e devem ser consumidos com moderação, tá? Muito cuidado para as frituras, para os azeites, né? Temos que cuidar. Depois ali embaixo temos atividades. Quantas refeições você e sua família fazem por dia? Conversa com a mãe, com o pai aí e anotem, tá? Por exemplo, vocês podem colocar também assim, lanche, tá? Porque tem gente que toma o café da manhã e lá para as 10 horas faz um lanche. Almoça, lá para as 3 horas toma o café da tarde, né? E lá por as 6 horas ainda faz aquele lanchinho e depois ainda janta. Então, vocês façam o cronograma conforme a alimentação de vocês. Sejam sinceros. A Pro, por exemplo, não consegue apenas tomar café da manhã, almoço e janta, que são as refeições principais. Eu tenho que intercalar com o lanche às 10 horas, com o café da tarde às 3 e eu ainda tenho que fazer outro lanche, às 6 e a janta, porque... Por exemplo, eu como pouquinho por vez, então a minha alimentação é pouco por vez, mas tem pessoas que fazem menos refeições em maiores quantidades. Coloquem a rotina de vocês aqui, tá? Depois a gente tem a atividade 2. Você se considera acima do peso? Sim ou não? Vocês vão parar e pensar se vocês se acham ou não. Isso não precisa saber se está no peso ideal ou não. O que vocês acham? 3. Você acha que sua família está acima do peso? De modo geral? De modo geral, ali, as pessoas que moram na sua casa, você acha que eles estão gordinhos, acima ou não? Resposta pessoal também, tá? E virem a página e vamos lá para a página 52. Então, aqui na página 52 a gente tem a atividade 4. Você e sua família costumam praticar algum tipo de atividade física? Sim ou não? Se sim, quais são? Por exemplo, tem gente que tem a rotina de pedalar, andar de bicicleta algumas vezes por semana. Tem gente que tem a rotina da corrida. Claro que nesse ano de pandemia tudo está diferente. Tem gente que às vezes é acostumada a jogar futebol todo sábado, todo domingo, né? Alguns esportes, jogar vôlei, basquete. Eu sei que nesse ano de pandemia está complicado, mas escrevam a rotina da vida normal, remetendo lá ao ano passado, por exemplo, assim, né? Não ao momento agora, mas o normal da atividade física. Depois a gente tem a atividade 5. Na atividade 5, vocês vão ler o textinho da obesidade, que traz informações bem interessantes, e os nomes destacados vocês vão colocar na cruzadinha, certo? Seguindo a nossa apostila, a gente tem uma receita muito saborosa de coxinha de batata doce. Então, fica a sugestão de vocês lerem. Se quiserem pedir para alguém da sua família fazer, é só fazer. Então, é isso aí, turminha. Ficou as atividades de hoje. Beijinhos e até a próxima.